Agradecer e registrar também a presença dos futuros administradores da FRAIS, que estão aqui presentes, da Celso Lisboa, da Universidade de São Camilo, os futuros administradores da Unigran Rio, Unidade Penha, Unidade Duque de Caxias, os colegas do Sistema Firjan, que vieram aqui também a brilhantar o evento, e demais colegas administradores, enfim, presença da comunidade aqui conosco, debatendo e falando sobre um assunto que ele não é novo, mas nessa vida tecnológica, nessa vida dinâmica, que hoje tudo remete a muita tecnologia, muita novidade, muita inovação, às vezes a gente acaba esquecendo de olhar um pouquinho para trás e perceber que existem coisas simples que já funcionaram no passado e que podem dar respostas positivas. E a proposta da nossa palestra hoje é justamente falar sobre isso, a logística urbana a pé. E por que falar sobre isso? É fato que a cada dia que passa fica mais difícil circular pelas ruas, fica mais difícil acessar nosso local de estudo, nosso local de trabalho, fica mais difícil, enfim, ter mobilidade no nosso meio urbano. E a tendência, com o passar dos anos, é que esse problema ele se agrave. Tá? E, obviamente, com essa crise da mobilidade urbana instalada, você tem também outros problemas. Tá? Você tem a poluição sonora, você tem a poluição do ar, você tem uma redução significativa da qualidade de vida para as pessoas. Agora, isso obviamente não acontece por acaso. Num passado recente, nosso país vivenciou momentos de estabilidade financeira, vivenciou momentos de oferta de crédito, momentos onde a redução do IPI levou as pessoas a realizarem um sonho, que é o sonho americano de ter o seu próprio carro. Só que muitos carros nas ruas, obviamente, eles acabam, de alguma forma, contribuindo, comprometendo ainda mais a mobilidade urbana e, obviamente, pelas mesmas vias que os carros percorrem, são as vias que os ônibus percorrem, são as vias que os caminhões de entrega também irão percorrer. Então, obviamente, pensar em soluções é mais do que razoável. Então, este exercício que nós nos propomos a realizar aqui hoje, ele passa necessariamente por isso, uma reflexão, uma possibilidade, e a partir desta possibilidade desenvolver alternativas para viabilizar a logística urbana. Então não adianta também um apelo que se verifica em outros países de você tirar as pessoas de dentro do carro e colocar dentro de um coletivo, dentro de um meio de transporte urbano. Na verdade, estes meios de transporte, sejam os ônibus, o metrô e o trem, as barcas, eles precisam passar por uma requalificação. Então não adianta nada você, em algum momento, você ofertar crédito, ofertar facilidade para as pessoas terem seu carro, e no momento seguinte, olha, legal, bacana, mas você agora tem que dar um passo atrás e você tem que voltar para o trem, você tem que voltar para o metrô, e você não ter também um serviço adequado. E aí, questão da perda da qualidade de vida, né? Obviamente isso daí traz impactos, né? Poluição do ar, poluição visual e auditiva, principalmente com reflexos nas crianças e nos idosos, que são os que mais sofrem com essas patologias, esses desdobramentos da poluição. Portanto, é nosso dever pautar e incluir na agenda essa discussão. Seja empregar formas alternativas de você realizar as suas entregas, mitigando o deslocamento de veículos, reduzindo a poluição, tá? E isso daí, obviamente, envolvendo todos os atores. Todos nós que estamos aqui hoje, nós somos atores deste problema. Nós temos a grata oportunidade de ver, perceber, discutir, desdobrar, levar para as nossas casas, levar para as nossas salas de aula, levar para as nossas escolas, que aqui temos aqui diretores e coordenadores de instituições de ensino superior, levar esta possibilidade de discutir, inclusive você que está me assistindo agora pela internet, ter essa possibilidade
de questionar o seu governante, fazer parte de fóruns de discussões para que isso também comece um movimento mais cadenciado. Esse Walk Viena 21 é um evento internacional, porque isso, obviamente, não faz parte de um movimento exclusivamente nosso, isso existe hoje uma rede mundial que vem discutindo a questão da mobilidade, e nós conseguimos colocar um artigo, que, se tudo der certo, será apresentado em outubro desse ano, neste evento em Viena, na Áustria, falando justamente sobre o tema da palestra de hoje. Mas aí cabe a pergunta, tudo bem, está congestionado, as vias já estão no seu limite, e o que a gente faz para resolver de imediato? As soluções imediatas, elas já estão ocorrendo, são restrições de acesso. Em outros estados você tem rodízio de placas, em outros países você paga impostos pesados para acessar os centros urbanos. Alguns operadores logísticos, como a UPS, deslocam à noite trailers, estacionam dentro dos perímetros de restrição de estacionamento e no dia seguinte eles são acessados. Ou seja, eu não posso circular durante o dia, mas eu posso deixar o reboque lá à noite. Beleza, mas tudo isso aqui também tem um limite. E percebam como a conta não fecha. Vivemos num mundo que é extremamente dinâmico, é extremamente ágil, as pessoas demandam soluções cada vez mais instantâneas, compras numa intensidade que até então não havia nada comparado, os estoques das lojas, das empresas cada vez mais reduzidos, o que vão remeter a entregas cada vez mais frequentes. E como equacionar isso tudo? Porque pelo que está colocado, cada vez mais você precisará realizar o quê? Entregas num espaço de tempo cada vez menor. Obviamente, tudo isso remete à necessidade de você discutir isso, trazer isso à discussão, tá? E pensando na requalificação dos transportes urbanos de massa, reduzindo os deslocamentos individuais com carros e motocicletas e incentivar outras alternativas menos poluentes. Que aí você tem bondes, ônibus, deslocamentos a pé e deslocamentos também de bicicleta. Não só para deslocar pessoas, como também para deslocar produtos. Obviamente, iniciativas como deslocamento a pé para lazer ou pequenas distâncias podem ser também utilizadas para aplicações em soluções logísticas para entregar pequenos volumes. Ou seja, você não precisa estacionar o caminhão na porta de todos os clientes. Até porque nos grandes centros urbanos você provavelmente não terá esta possibilidade. Você vai estacionar num ponto, a partir daquele ponto com uma roteirização simples ou mais sofisticada, você passará a fazer o quê? Entregas numa área muito maior, evitando o deslocamento daquele caminhão. Hoje nós já temos alguns exemplos, serviços postais já fazem este serviço há muito tempo. Serviços de entregas em restaurantes, farmácias, estabelecimentos que vendem comida com entrega em domicílio, serviços que fazem coleta de originais e entregam as cópias depois para os seus requisitantes, pet shops, entre outros. E aí, obviamente, cada qual com os acessórios mais adequados ao transporte, à prestação daquele serviço que ele se propõe. Aqui nós temos uma foto, não ficou muito nítida, mas é um entregador, ele está carregando 2 bolsas térmicas, mais uma mochila utilizando o metrô. Então ele obviamente está fazendo um deslocamento de longo curso, fazendo a sua entrega com um volume significativo. Aquele volume com certeza não daria numa moto, ele teria que utilizar ou uma moto com aquele tipo triciclo, ou então utilizar um veículo de entregas, um carro, alguma coisa um pouco maior. Aqui nós temos um entregador fazendo deslocamento aqui no centro do Rio. Esse veículo aqui, pela sua configuração, tem uma capacidade de carga de aproximadamente 500 quilos. Então, além de facilitar e viabilizar um deslocamento de uma
uma quantidade de produtos por uma distância maior, ele também consegue driblar os carros, consegue acessar calçadas, enfim. Tem uma série de facilidades no emprego deste tipo de veículo, de auxiliar. Porque, obviamente, nem sempre é possível estacionar o carro na porta do cliente. Eventualmente, você terá uma zona de acesso, uma zona de estacionamento, um ou outro cliente será próximo. E aqueles que estão mais distantes? Esse movimento que nós passamos agora recentemente aqui na nossa cidade, que está trazendo e trará profundas transformações, tanto no mobiliário urbano quanto na ordenação do trânsito, ele mudou profundamente a quantidade de vagas disponíveis, tanto para veículos de passeio quanto para veículos de entregas. Então, aquelas entregas que antes já enfrentavam alguma dificuldade, hoje, além de terem dificuldades maiores em função de uma quantidade maior de deslocamentos, de entregas, da pulverização das entregas, obviamente eles acabam concorrendo também com uma redução das vagas disponibilizadas para estacionamento. Portanto, veículos estacionados em pontos de parada permitida passam a ser utilizados como depósitos avançados. Então você começa a utilizar aquele caminhão como seu ponto de apoio. E a partir dali você começa a realizar as suas entregas. Outro ponto importante desta possibilidade é que os entregadores não precisam iniciar o expediente na matriz da transportadora. Eles podem iniciar o expediente aonde? Exatamente naquele ponto de encontro. Então isso aí reduz o próprio deslocamento do trabalhador, que ele pode ser recrutado conforme a área geográfica onde ele mora, onde ele se localiza, ou mais próximo daquele ponto, e a partir dali ele realiza as suas entregas e no dia seguinte se representa no mesmo ponto. Uma outra opção que agora começa a ser também viabilizada em função da tecnologia que possibilitou a incorporação dos veículos de entrega a pé, com baterias auxiliares e com motores elétricos, você tem uma assistência elétrica que, na verdade, aquele condutor daquele veículo, ele não está praticamente fazendo esforço nenhum. É como se fosse aquela palheteira elétrica. Ele vai fazendo a movimentação e ele vai fazendo o percurso. Vantagem deste dispositivo: consegue carregar 800 quilos. E a bateria tem autonomia de 8 horas. Ou seja, este dispositivo ele pode ser embarcado e desembarcado pela plataforma do caminhão, ou pode ser guardado próximo ao ponto de encontro. No dia seguinte, ele vai, o entregador, se aproxima do caminhão depósito com aquele veículo, transfere a carga, realiza as entregas, retorna ao caminhão depósito e realiza uma nova onda de entregas. Agora, isso tudo não é novo, porque a entrega a pé é algo que faz parte da nossa história. O exemplo a seguir ilustra uma de suas aplicações ocorrida no final dos anos 80 na cidade do Rio de Janeiro, que é justamente o estudo de caso que será apresentado no Walk Viena 21. Em 89, uma empresa de entregas, ela recebeu uma encomenda, fazer a distribuição de livretos de um plano de saúde, que na ocasião era líder, até hoje ele tem uma participação muito grande no mercado, e fazer a entrega desses livretos aos associados. Hoje você tem a possibilidade de fazer uma atualização na internet, só que naquela época não tinha como. Você, de tempos em tempos, tinha que imprimir um novo e levar a entregar até cada um dos associados. Então era justamente um trabalho de fazer o quê? A entrega destes kits, que eram 2 livretos do plano de saúde, entregue a cada um dos seus associados. O processo era relativamente simples, porém teria que ser executado num período de tempo muito curto, e eram 30 mil kits. Então, a partir de uma lista de endereços, eram montadas as rotas, e com apoio de veículos, eram combis que eram carregadas com estes kits, já previamente separados conforme os bolsões de entrega. Aquela equipe se reunia e, a partir dali, fazia suas entregas, retornando. Oi? Também faz assim, né? Então, a partir das retorna, pega mais uma carga e faz a segunda carga. Chegava a fazer até 3 rodadas de entregas em um dia.
Então, cada entregador realizava até 80 entregas, retornando algumas vezes. Cada saída do veículo poderia levar até 1.200 kits e abastecer um grupo de até 21 entregadores. Então está aqui, ó, ele ia até o veículo depósito, fazia suas entregas, coletava a assinatura do recebedor para auditoria futura de entregas e depois ele retornava para pegar mais kits. Obviamente, para os locais mais densamente povoados, com uma quantidade maior de entregas, você parava o veículo e fazia a Rio Branco. Na Rio Branco você fazia 2.000 entregas por dia. E para os locais mais afastados? Então, para os locais mais afastados, entregadores equipados com mochila utilizavam ônibus, utilizavam trem, utilizavam as barcas, porque eles atravessavam e faziam o quê? As entregas mais pulverizadas. Então, ainda utilizando o conceito do entregador a pé, conseguia-se fazer com que todas essas regiões fossem atendidas e os produtos entregues. Naquela ocasião, nós não tínhamos a possibilidade de aplicar recursos que hoje são relativamente comuns, fazem parte do nosso cotidiano, como os roteirizadores. Hoje, os celulares têm serviços de geolocalização. Então, a partir da conciliação, da roteirização e da geolocalização, no futuro, quem sabe, desenvolver até aplicativos que possam, ao toque do celular, determinar qual a melhor sequência ou qual a sequência ideal de entregas a partir daquela rota, né, daquela quantidade de... Eu acho que no Google são 17 endereços que você pode botar, que ele vai te dar a rota, e você vai ali ver. Você pode jogar para cima ou para baixo. Vamos supor, na rota, como está ali embaixo ali, você parte dali dando um destino. Aí tu vai botar a rua, aí dali está certo. Qual é o melhor caminho, vai te dar ali o percurso, quanto tempo você vai fazer. Maravilha. Então, obviamente, a partir da discussão, a partir do estímulo, a que as mentes comecem a trabalhar com um foco, com um objetivo, obviamente, em pouquíssimo tempo nós teremos esta possibilidade de acesso, esta possibilidade de ofertar mais essa funcionalidade. Atualmente temos recursos mais avançados, tanto em programas como também em equipamentos, que facilitam as rotinas de roteirização e localização, ampliando a eficácia das entregas, bem como possibilitando a medição dos deslocamentos mais críticos. Porque aqui repousa para aqueles serviços que são mais repetitivos, aqueles serviços que são continuados, a partir do momento que você identifica as rotas críticas, aquelas rotas que vão gerar um grau de complexidade maior, você poderá traçar o quê? Planos de ação específicos para aquela situação e, a partir daí, ampliar as possibilidades de êxito de sua operação. Além de contribuir para a redução dos deslocamentos dos veículos de entregas, que em sua maioria utilizam queima de combustíveis fósseis, e obviamente estes combustíveis fósseis, ao serem queimados, geram poluição atmosférica, competem espaço com carros, ônibus, com as formas de deslocamento de massa, vão contribuir também para a redução dos impactos ambientais. Incluindo na pauta de discussões as entregas que podem ser realizadas a pé, a academia poderá realizar novos estudos, realizar novos debates, novas frentes de discussão e começar a pensar fora da caixa, porque essa é a nossa proposta. Agradecer a participação de vocês. Na sequência, eu vou abrir a perguntas, questionamentos, debates, comentários, enfim. É importante perceber que a sociedade está viva, a sociedade está interessada. Ver este auditório cheio é motivo de muito orgulho e muita satisfação. Por quê? É um assunto que ele agora está sendo pautado no mundo. Então, por que não largarmos juntos com eles e trazer essa discussão também para o nosso país? Então, muito obrigado a todos. Tenham uma boa noite e uma semana abençoada. Tem outro microfone? Você pode jogar.
Boa noite, meu nome é Boa Érico, noite. Eu sou aluno da Frais. Eu queria fazer uma pergunta aqui que me ocorreu. Alguns dos conceitos aí sobre a logística a pé são interessantes. Sim. Provavelmente vão esbarrar em algumas legislações, né, que vão ter que ser ajustadas, como, por exemplo, deixar o transporte de maior carga à noite para ser utilizado no dia seguinte pelos trabalhadores para fazer as entregas pontuais. Interessante. Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi a imagem do trabalhador com mochila nas costas e também no metrô com volume significativo, que o senhor mesmo mencionou, que era um volume Sim. significativo. Muito grande. Procurou-se fazer algum estudo de impacto sobre esses trabalhadores, sobre o volume de carga e as consequências desse trabalho repetido, sobre a saúde deles? Perfeito. Excelente a sua questão. Se nós olharmos um passado não muito distante, a gente iria perceber trabalhadores fazendo deslocamento de volumes significativos e eles carregando pesos que você olhando assim, isso é forte. Porque naquela ocasião não havia esta preocupação. Se vocês observarem hoje você já tem fracionamento de volumes. Então hoje, as mercadorias ao serem embaladas, já existem recomendações dos próprios fabricantes que as embalagens secundárias não ultrapassem 20 quilos. Você hoje já tem um fracionamento e daqui a pouco vai ser obrigatório, o saco de cimento só sairá com 25 quilos. Os sacos de grãos, como a saca de 60, ele passará a ser também no volume de 30. Hoje é comum você observar os trabalhadores na rua utilizando aquela cinta abdominal, utilizando o suspensório. Hoje é muito comum, nos caminhões de entregas de bebidas, eles têm um dispositivo, tipo uma bandeja que você puxa, para aquilo ali funcionar como uma plataforma para o sujeito manusear. Porque antes ele fazia um alpinismo. Ele subia no pneu, se segurava na caixa, pegava uma, passava para outra, ou ele descia com a caixa cheia nas costas. Então hoje você vai percebendo gradativamente uma preocupação maior na condição de saúde deste trabalhador que até então você não tinha. Então acredito que a partir da implementação, a partir da utilização, obviamente, melhores práticas passarão a ser adotadas, como também a adoção de EPIs específicos para que ele possa desempenhar melhor a sua atividade. Porque senão ele vai desempenhar 1, 2 dias e depois ele vai ficar baixado. Então assim, você vai começar a ter um absenteísmo elevado. E isso não é bom, mas é por aí. Obrigado. Mais alguém? Mais alguém quer fazer alguma pergunta, algum questionamento? Perguntem, gente. Falem comigo. Boa noite, meu nome é Alexander, eu sou da Frais também. E esse lance que você falou, a gente chama de nave-mãe. É o caminhão que fica no bolsão de entrega e o carregador vem buscar toda hora. Isso é uma prática que já acontece hoje na Rocinha, depois da pacificação da Rocinha, isso acontece lá. A gente tem um lugar para parar, é um local estratégico para parar, onde o nosso carregador vai lá, busca o produto para levar de novo para o cliente. Sendo que existe assim, eu acho que o bolsão não está preparado para a quantidade de entrega que aquele local tem. A prefeitura estipulou que tem que parar ali, param 3, 4 caminhões, que às vezes não dá tempo, e fica o PM ali toda hora, pô, olha só, acabou o tempo, tem que sair. Só que a gente tem cumprir aquele determinado número de clientes para fazer entrega. Não só a gente, como também a Ambev passa por isso e outras empresas que estão lá. Eu acho que a prefeitura tinha que olhar isso com mais, não sei, com mais cuidado, entendeu? Esse espaço. Muito oportuna a sua observação. Perceberam que, ao longo da palestra, a gente comentou da necessidade de incluir isso na pauta? Porque quando você inclui esse assunto na pauta, você começa a incluir esse assunto para a sociedade. Hoje, provavelmente, existem colegas nossos assistindo ao vivo a esta palestra, espalhados aos 4 cantos do mundo. Muito provavelmente, tudo aquilo que a gente está aqui comentando, está aqui debatendo, está aqui trocando informações, vai de alguma forma tocar,
sensibilizar, estimular que empresários, que pessoas, empresas que recebam produtos, que tenham necessidade de receber esses produtos, comecem também a fazer esses questionamentos. E se? E se fosse diferente? E se eu tivesse uma área de carga e descarga maior? E se pegasse aquele terreno ali que hoje está desocupado, aplainasse aquele terreno e transformasse ele numa base, numa plataforma para receber este tipo de entrega? Então, o efeito desta palestra é justamente este, é provocativo, porque a partir desta provocação será possível incluir este assunto na pauta e daqui a algum tempo transformar aqui esse terreno aqui numa área para receber carga. E tem espaço aqui, e olha lá, será que aquele reboque ali é o mesmo conceito da UPS? Então você começará a ter o quê? Mobiliário urbano devidamente adaptado para que isso aconteça. Agora, isso será possível como? Trazendo para o Conselho Regional de Administração a possibilidade desta discussão, utilizando os canais que nós já temos a partir da própria Comissão Especial de Logística para fazer esta divulgação, levando esta discussão para as esferas do poder e contando justamente com o apoio da sociedade, porque a partir da discussão, a partir do pensar fora da caixa, será possível viabilizar essas coisas. Mais algum questionamento? Maravilha, então. Posso fazer um? Claro, com certeza. Sei lá, de repente. Claro. Né? Bom, Júlio, acho que é muito importante, como você falou, essa reflexão. E normalmente, quando a gente se debruça sobre a questão da mobilidade, normalmente a gente vê que tem três grandes atores, né? Tem o poder público, como você falou, para criar todo o mobiliário urbano, né? Tem os empresários que precisam... As entidades de classe. As entidades de classe, mas também tem um papel da população. Cada um de nós aqui tem esse papel. Queria que você comentasse para a gente como é que você está vendo também essa nova forma de encarar da própria população, no sentido de se conscientizar e de também ajudar. Porque se a gente só ficar parado esperando que isso depende só do outro, isso pode demorar um pouco mais a acontecer. Então, diante do que você tem visto até em outros lugares, como é que você vê também que cada um de nós aqui também pode contribuir para ajudar a questão da mobilidade, que acaba afetando todos nós? Sim. Excelente a tua observação, Ainda bem que você falou que foi excelente da minha também, porque você falou que foi excelente da do cara, eu ia ficar até preocupado. Pegaria mal, né? Pegaria mal, né? Poxa vida. Então o que acontece? Esta mesma sociedade que hoje demanda mais produtos, demanda mais informação, demanda mais tecnologia, demanda mais inovação, ela também está mais consciente. Atitudes que no passado seriam triviais, deixar a torneira aberta, lavar a calçada, não só pela escassez de água, por uma questão de racionalidade, as pessoas hoje já evitam. As pessoas hoje já observam no outro aquilo que elas acham que não é adequado e falam, ó, aquele lixo que você jogou ali no chão, por favor, recolhe e joga no lixo. As crianças, elas estão dando um banho nos adultos. Teve um caso muito engraçado que foi comentado, foi anteontem numa aula, que uma criança chamou a atenção da vizinha, rachou a cara da mãe de vergonha. Fulana, você não pode lavar a calçada com água não, está desperdiçando, vai faltar água. A criança tinha 5 anos. Então, assim, esta mudança de comportamento, esta mudança de paradigma, a partir do momento que este assunto começa a ser pautado, começa a ser discutido, começa a trazer cada um de nós à reflexão, e este é o papel do nosso conselho, estimular a discussão, estimular a reflexão, por que não? A gente começa a mudar a realidade do nosso país. A gente acaba tendo aquele sentimento, não, mas lá fora dá certo. Às vezes lá fora dá certo, porque lá tem a multa. O sujeito lá não tem catraca, não tem bilheteiro, mas ele tem que comprar o passe dele de um deslocamento, de ida e volta, ou diário, ou de 3 dias, ou de uma semana, ou de um mês. Ele tem que andar com o bilhete no bolso e ele tem que validar toda vez que ele entra no meio de transporte. Porque se ele estiver dentro do meio de transporte e perdi
na hora ele paga 40 vezes aquela passagem. Se ele jogar lixo no chão, na hora ele paga uma multa. Então, a partir do momento que você percebe que esta sociedade atingiu um patamar que agora nós estamos começando a desenvolver pela aplicação de multas por parte do poder público, isso faz parte da realidade deles. Eles não são melhores do que nós. Eles, na verdade, já estão com isso daí massificado há mais tempo. Então, a gente vai atingir isso também. A gente vai chegar lá. E a partir do momento que a gente começa a trazer isso para a discussão, e esse momento aqui é riquíssimo nesta possibilidade, não só a nossa geração terá a oportunidade de ver estas coisas cada vez acontecendo com maior frequência e intensidade, como também, na medida do possível, enquanto consumidores, a gente já faz isso, não faz? Olha, vou comprar este produto. Ele não tem o selo de amigo da criança. Eu não quero esse, vou comprar o outro. Esse aqui não tem o selo verde, eu escolho o outro. Hoje a gente já faz isso de uma forma intuitiva. Por que não daqui a pouco começar também a premiar, privilegiar as empresas que têm essas soluções mais inteligentes, não é isso? Validade do produto. Eu sou de uma época em que você entrava no mercado, tinha a banca do amassadinho. Qual era o bizu? Era não comprar o estufado. O estufado poderia estar com botulismo. Agora, o amassadinho era mais barato. Hoje você tem uma data de validade. Hoje você controla o lote. Hoje você sabe, inclusive, qual foi a linha e qual foi a unidade fabril que produziu aquele produto. Se ocorrer uma não conformidade, você levanta, inclusive, quem era o operador da máquina naquele exato momento. Hoje nós temos esta possibilidade. Júlio, por não. Aproveitar para fazer uma pergunta. Esses estudos que você faz, você já teve a oportunidade, inclusive, de apresentar fora do país. Sim. E aí você consegue ter um olhar da evolução logística nesses países mais adiantados. E quando a gente retorna para a nossa realidade, já que aqui nós temos uma plateia muito formada por profissionais da área e alguns que serão profissionais da área, Sim. A minha reflexão para eles e uma provocação para vocês seria entender o seguinte: o empresariado brasileiro está olhando para essas opções que em países mais adiantados já são tão normais. A gente hoje vive discutindo muito a mobilidade urbana, a reforma que o Rio de Janeiro está passando. E as empresas estão tendo que se readaptar a as restrições de acesso, uma série de restrições que vão ser impostas. A Prefeitura tem divulgado isso com muita propriedade. Você percebe uma mudança de consciência no empresariado brasileiro, considerando que, da área de logística, considerando que a maior parte é formada por pequenas empresas? Você, nos seus estudos, você conseguiu perceber ou não, ou a gente ainda está muito insensível a essa possibilidade? Excelente colocação. Pô, muito obrigado. Pô. Excelente. Senão o Hélio ia brincar comigo aqui. Você viu que a pergunta foi longa. Foi longa. Vou tentar respondê-la em parte. Então, assim, a gente percebe que o empresariado global, ele está, sim, preocupado. Ele está atento às possibilidades que fogem ao trivial para realizar aquilo que ele precisa. Ou seja, hoje, como é que está montada a nossa espinha dorsal logística? Transporte no modal rodoviário. Então, hoje, em função até de um histórico recente, tá? Uma industrialização tardia, presença da indústria automotiva no alvorecer dessa industrialização em nosso país, uma transição em meados do século passado de um modelo de exploração de commodities e um modelo de agricultura para um modelo que começou a se industrializar, levou a uma predominância que está aí até hoje do modal rodoviário. Só que quando você chega na chamada last mile delivery, ou seja, na entrega da última milha, que é aquela última perna antes de chegar no cliente final, você já começa a ter algumas soluções. A própria Coca-Cola tem isso daí. Eles têm um veículo adaptado, customizado, que é um triciclo, tracionado por uma motocicleta, com uma capacidade de carga em torno de 400 quilos, para fazer o quê? Entregas rápidas. Ele pega, carrega, vai, entrega e retorna.
Aquele veículo de carga que apareceu ali, o elétrico de 800 quilos, também é uma iniciativa desta empresa. E quando você traz para o pequeno empresário, e aí você tem uma conjunção de fatores, você tem um relevo urbano favorável, você tem uma predominância de capital que demande este tipo de serviço, o próprio empresariado ele começa a utilizar esta plataforma. Então você tem um estudo de caso hoje muito interessante, aqui no bairro de Copacabana, onde você tem predominância de relevo plano, você tem população com poder aquisitivo acima da média do padrão de renda do carioca, você tem uma oferta enorme de produtos que podem ser vendidos e entregues em domicílio, e você tem uma população idosa que tem restrições de deslocamento. Então, Copacabana hoje conta com mais de 800 estabelecimentos que fazem entregas com bicicleta e a pé. Fizemos lá, pela Unigran Rio, o mesmo teste, utilizando a mesma métrica, a mesma metodologia, no bairro 25 de Agosto, em Duque de Caxias. Foram identificadas 7 empresas. Mas por quê? Porque eles não têm interesse? Não, porque o relevo não ajuda. Porque você, para utilizar a bicicleta ou fazer esse deslocamento e ter uma produtividade legal, você precisaria ter assistência elétrica. Então, os veículos hoje adaptados para o transporte de carga com assistência elétrica ainda são muito pequenos. Então, você percebe, sim, que o empresário ele está atento, ele está sintonizado, e a partir do momento que você começa a mostrar estas possibilidades, gostei, porque ele percebe o potencial daquela oportunidade e ele adere. Obviamente, quando a gente fala em termos de Europa, quando a gente fala Estados Unidos, em 1895, tinha 405 mil quilômetros de rede ferroviária instalada. Então, eles já largaram na frente, muito mais na frente do que nós estamos hoje. Obviamente que a malha ferroviária dele hoje é menor, mas de qualquer jeito é importante. Quando você pensa em Europa, as estradas que os romanos abriram, as pontes que eles abriram, estão lá até hoje, os traçados. Então você fala de um local que tem uma base, uma plataforma logística de pelo menos 2000 anos. Então, assim, respondendo ao Aureliano, a gente vai sim, vai conseguir chegar lá, e a partir desta discussão, começam a ser lançadas possibilidades, e essas possibilidades começam a se transformar em oportunidades, mudando o estilo, mudando o perfil de negócio. Mais alguém? Maravilha. Agora começou a ficar bom. Boa noite, meu nome é Marco, sou aluno da Unigran Rio, da Unidade Penha, e gostaria de fazer um questionamento nessa noite, de acordo com o que nós estamos aqui estudando nessa palestra bem lucrativa para todos nós, acredito aqui. Quando se fala de restrições de acesso e redução de deslocamento, que foi o tema inicial aqui da nossa mobilidade urbana, okay. O que hoje em dia está se fazendo, juntamente os órgãos como a Prefeitura Municipal e o Governo de Estado, quanto à mobilidade noturna aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Existem normas ou regras que impeçam as atividades de serem executadas hoje em dia nos horários noturnos, que excedem às 20 horas? Hoje você tem uma restrição importante, que é a restrição de deslocamento pela ponte Rio-Niterói. Tá? Então, durante o dia, você não consegue fazer deslocamento com veículos acima, truques, né? Com 2 eixos na traseira, você não desloca durante o dia. À noite, você está liberado. Como, tradicionalmente, tanto os centros urbanos quanto as áreas não urbanas, à noite, elas têm um fluxo menor, então você não tem restrições. Tá? Então, você tem um trânsito permitido, você não teria problemas. Uma restrição que ainda nos é imposta, aí sim, ligada ao modal aeroviário, você tem uma restrição de acesso, né, de pousos e decolagens do aeroporto Santos Dumont, até por conta ali do entorno, por conta da lei do silêncio.
Mas assim, deslocamentos urbanos você não tem, e em outros países você também não observa esse fenômeno. Até por esta situação, por esta característica, é que a UPS percebeu esta possibilidade. O que ela faz? Ela sai com um caminhão que puxa um reboque, ela larga o reboque num ponto, ela vai com aquele caminhão para o outro e fica com os dois estacionados. Amanheceu o dia, ele não pode acessar o bolsão, mas ele já está lá. E a partir dali são feitas as pequenas entregas. Então, assim, como hoje a restrição ela se dá durante o horário diurno, principalmente devido à concorrência dos ônibus, que durante o deslocamento do trabalhador indo e vindo para os centros urbanos tem um apelo maior. Deslocamento de veículos, aí você acaba criando restrições para os caminhões. Mas fora desse horário, por enquanto, ainda não tem. Então, quanto à parada dos veículos em horário noturno, independente da localidade, seja dentro do nosso estado do Rio de Janeiro, Zona Sul ou Zona Norte? Não tem restrição. Sem Aí a restrições. restrição passa a ser o seguinte, ela passa a ser de quem vai receber aquela sua mercadoria. Porque provavelmente ele não vai ter expediente fora, vai ter janela de entrega naquela hora, entendeu? Então provavelmente você, ok, conseguiu chegar lá, não vai ter ninguém para receber a sua mercadoria, entendeu? Então, assim, a complexidade ela se dá justamente em fazer este arranjo. Qual seria o melhor dos mundos? Olha, agora eu tenho disponibilidade, não tem restrição de acesso, aqui você recebe minha carga, não tem mais ninguém, já foi todo mundo embora às 6. Então, o melhor dos mundos seria você ter condições de utilizar janelas de entregas, mas ter do outro lado também a pessoa disposta a receber a tua mercadoria. Aí seria a melhor combinação possível. Perfeito. E com relação a multas de trânsito nos veículos estacionados nesse horário, existe alguma possibilidade do veículo naquele horário ser multado devido ao horário que está estacionado? Aí entraria naquela situação, se ele está dentro de uma área de carga e descarga, se ele não está incorrendo em nenhuma outra situação prevista no Código Brasileiro de Trânsito, não está incorrendo em nenhuma situação caracterizada pelo Código de Trânsito, está dentro da área de estacionamento, não teria problema nenhum. Como também não teria durante o dia. Na verdade, ele não poderia acessar. Se ele já está estacionado, não tem problema. Obrigado, professor. Nada. Colega aí da fileira de trás. Boa noite, meu nome Boa é noite. Gilson, estudo na Celso Lisboa. Eu queria saber com essas mudanças que está tendo agora no nosso trânsito, que a prefeitura que fizeram para a Copa do Mundo, estão preparando agora para a Olimpíada. Isso vai, no trânsito, que fizeram agora o BRT, vai estar melhorando a logística urbana a pé aqui no nosso país? Eu acredito que sim, porque na verdade o que você tem? Você tem, primeiro, uma facilidade de deslocamento. Você tem modais que até então eram ou pouco explorados ou inexistiam, como o caso do BRT, os corredores BRS. Então isso de alguma forma acaba estimulando, acaba possibilitando aquela imagem que foi tirada hoje, do sujeito carregando ali aquelas duas bolsas. Eu olhei aquilo e falei, isso é fantástico, vai para a apresentação. Eu fotografei, por isso ficou horroroso, né? Fotografei, não veio do Google não, aquela ali, plá, e guardei a foto. Por quê? Porque cada vez mais isso será possível. O BRT funciona a noite toda. E isso vai estar melhorando mais ainda na verdade, o grande foco dos grandes meios de transporte de massa são o deslocamento de pessoas. Obviamente que você pode pegar carona nisso e fazer o deslocamento de produtos e mercadorias. Aí a única questão é a restrição que alguns deles podem te impor. Por exemplo, acho que a barca, se você entrar com um volume muito grande, ou no metrô, você tem que pagar mais uma passagem, dependendo do volume você nem entra. Então, assim, este é o cuidado. Coisas que não tinham aqui, e devido à nossa mobilização, a gente já conseguiu avançar e prosperar muito. Bicicleta dentro do trem, dentro do metrô, não andava. Já anda final de semana, no último carro depois das 9, durante a semana já anda. Nas barcas, fora do horário de rush, no contrafluxo já é possível. Então você começa a perceber o seguinte, que obviamente dentro das possibilidades, você está aproveitando um modal de transporte coletivo, de massa, para também fazer outras coisas. E aí justamente essa sacada. Quer dizer, você começa a ter uma capilaridade, uma malha mais favorável, e você começa a usufruir destas vantagens para fazer a sua entrega. Obrigado. Perfeito.
Boa noite. Boa noite. Meu nome é Moci, eu sou estudante de logística do SESC Bom Sucesso. Maravilha, seja bem-vindo. Bom, achei interessante essa logística urbana a pé, né? Inclusive, eu estava prestando atenção sobre a entrega dos kits na mochila, né? Agora, nos barraria no problema climático, por exemplo, um colaborador fazendo uma entrega a pé um dia chuvoso. Pô, o cara vai pegar chuva, pode pegar um resfriado, vai baixar o INSS. Então, assim, na verdade, essa sua pergunta é muito bacana, porque quando nós fizemos uma palestra aqui falando de mobilidade urbana com bicicletas, também surgiu esta situação. Então, hoje, se você estivesse fazendo um deslocamento, por exemplo, da estação do metrô até o seu local de trabalho, você também estaria, de alguma forma, sujeito às intempéries. Então, por um lado, você vai proteger a mercadoria utilizando uma mochila, né, um backpack, né, impermeável, ou com alguma proteção, enfim, mais apurada, até mesmo na própria embalagem, uma embalagem mais resistente, como também dando ao trabalhador uma capa de chuva, dotando ele da possibilidade de utilizar um guarda-chuva. Para quê? Para que ele possa progredir, né, fazer o deslocamento dele, obviamente preservando a sua saúde. Bom, eu fiz essa pergunta porque há alguns segmentos, como a construção civil, por exemplo, que o colaborador não pode fazer o serviço embaixo de chuva. Ele até usa uma capa, mas se deslocar de um local para outro. Agora, para trabalhar, ele é proibido. Entendeu? E acaba esbarrando em legislações específicas. No caso dos entregadores a pé, pelo menos até o momento, eu desconheço. Tá? Então, Obrigado. assim, e na construção civil ainda entra um outro agravante. Porque na construção civil, você, como tem a necessidade de utilizar, né, o chamado canteiro de obras, e alguns processos de fabricação, de moldagem de estruturas, de vigas, moldagem de laje, moldagem de colunas, você precisa fazer com uma condição climática favorável, até para não interferir na densidade e na consistência do próprio material. Então, acredito que até em função disso você também tenha, vamos dizer assim, uma paralisação no canteiro de obras em dias chuvosos, né? Dias um pouco mais adversos. Aí clareou o tempo, está nublado, o pessoal está liberado. Começou a chover, por quê? Até porque coloca em risco, né? Vamos imaginar um canteiro de obras que você tem ali uma situação numa instalação elétrica provisória e por algum motivo começou a chover, o fio caiu dentro d'água. Então, por mais que você tivesse, né, ali a presença do técnico de segurança do trabalho vigiando, fiscalizando, você, de uma forma involuntária, acabaria colocando a operação em risco. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Me chamo Estevão, sou aluno da FRAIS. Legal. Prazer. Satisfação. Eu achei muito interessante que você mencionou sobre a pesquisa realizada na Zona Sul. Ok. A questão de ter um terreno adequado para determinados tipos de serviços, né? Eu moro na Zona Norte e percebo que em alguns locais isso seria quase impossível acontecer. Mas nós notamos que ideias surgem, propostas novas surgem. Eu gostaria de saber se existe algum tipo de projeto, assim como realizado em zonas confortavelmente transitadas, para setores como Zona Norte, que possuem terrenos com elevações historicamente inadequadas. Se existe esse tipo de projeto, se não existe esse tipo de projeto, existe algum estudo já planejando algum tipo de... agora me sumiu o nome, onde que as bicicletas, ciclovias, né? Ok. Existe algum planejamento para esses locais? Na verdade é assim, bacana o seu questionamento, bem oportuno, mas quando a gente evocou a situação do terreno, a gente pegou o gancho da situação da Rocinha, que tinha uma restrição de estacionamento, e em função dessa restrição de estacionamento, haveria a possibilidade de você ampliar o número de vagas, ofertando um terreno que pudesse servir a esta funcionalidade. Obviamente, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando no quê? Está pensando numa área que você tem uma grande densidade, você tem muitas entregas, o que talvez, dependendo da área da região norte, e eu moro ali em Braz de Pina, talvez você não consiga ter essa necessidade, porque você tem áreas
grande acesso, de facilidade de estacionamento, e que você não incorreria naquela restrição, aqui parada proibida, 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 proibida. Ah, tem aqui uma vaga de estacionamento. Então, talvez, assim, com relação à disponibilidade de vagas para transformar, né, em áreas de estacionamento, talvez ali próximo ali ao Largo da Penha, você tivesse alguma coisa, até porque agora com o novo traçado do BRT você mudou dramaticamente ali aquela região, ali perto ali do Parque Xangai, você talvez naquele tipo de configuração fosse necessário ter alguma coisa desta forma. E você ali tem. Você tem áreas ali de estacionamento privado que poderiam ser desapropriadas e transformadas nesta possibilidade. Com relação à sua segunda questão, que é a questão do mobiliário urbano adequado para ciclovias, existe um projeto audacioso de transformar o Rio na capital mundial da bicicleta. Então você já tem hoje uma malha, tá, de ciclovias, ciclofaixas e faixas compartilhadas, que elas já são muito bem localizadas e instaladas, não só na Zona Sul, como também no centro da cidade, em algumas áreas aqui da Grande Tijuca. E agora a gente percebe um movimento, através de um plano diretor, de uma multiplicação destas, vamos dizer assim, vias mais seguras, devidamente sinalizadas e identificadas, não só para a Zona Norte, como também para a Zona Oeste, que hoje tem um grande apelo, principalmente em Santa Cruz, Campo Grande, área de Mangaratiba, você tem uma grande necessidade de implementação disso. Obviamente que quando você associa não só as estações de trem, mas você associa as estações do metrô, as estações do BRT e os pontos de ônibus com um local onde você possa sair da sua casa, ir de bicicleta até aquele ponto, deixá-la trancada em segurança, embarcar num coletivo, ir para o trabalho, esse é o melhor dos mundos. Porque a bicicleta ela consegue encarnar em si diversas vantagens. Primeiro, ecologicamente saudável. Segundo, que ela possibilita você ter uma atividade física aeróbica de grande impacto. E o terceiro e mais importante, ela trabalha com a musculatura e com os ossos da bacia, que serão muito importantes na nossa velhice, para manter o equilíbrio. Então, além de nos ajudar a tornar um ambiente ecologicamente melhor, ela também ajuda na nossa saúde e prepara a nossa melhor idade. Então, assim, muita coisa está acontecendo, muita coisa vai acontecer e muita coisa está em discussão. E essa é uma delas. A possibilidade de você pegar um mobiliário urbano hoje que você tem instalado Zona Norte, Centro e Zona Sul e levá-lo também para outras regiões. Não sei se eu respondi. Obrigado. 10 mil. Boa noite. Não é bem uma pergunta, é uma colocação, se você puder me explicar, claro. Ou então entender pelo menos o que eu vou falar. Tem muitas obras com relação ao tráfego de massa, né? Uhum. Com relação ao transporte em massa. Ok. A ciclovia também, reduzindo o espaço das rodovias. Você concorda, certo, né? Uhum. Que não tem uma ampliação tão ampla que consiga abranger tantas vias suficientes para evoluir. Comportar todos os modais, cada um com o seu local, claro. Tem condições. Aí nós vemos a logística urbana a pé, excelente. Uhum. Uma evolução. Toda evolução deveria ser boa, né? Excelente. Os transportes em massa também excelente, funcionam perfeitamente bem. Mas eu percebo que a gente sempre deixa para trás o rodoviário, o transporte de carga. Sempre tem restrição. Mas a restrição é justamente por isso, porque ele compete. E como ele não está levando ninguém para trabalhar, ele está levando mercadorias. Justamente. Aí qual é a ideia? Se vira. É isso. Entendeu meu questionamento? Sempre o transporte de carga, ele sempre é restrito. Vão criando-se outras opções? Vão sim. Mas ele continua sempre muito restrito. E para viagem, por exemplo, as vias não são perfeitas. Uhum. Está entendendo o que eu quero dizer? Entendi. O foco não está na parte só rodoviária, entendeu? Então, está se desmembrando. Essa sua observação é perfeita. Mas perceba também o quanto que nós já caminhamos em outras áreas que até então eram desassistidas. Então, assim, é um movimento lento, mas é um movimento irreversível. Então, à medida que nós vamos progredindo, nosso dever, enquanto conselho, enquanto academia, enquanto administradores,
É trazer isso para a discussão, para dizer o seguinte, olha, a realidade nós não temos como mudar, mas nós temos como discutir alternativas. E aí, a partir das alternativas, você começa a construir uma nova realidade. Então, assim, quando lançaram o corredor BRT, poderiam ter aproveitado aquela intervenção maciça para terem feito o quê? Desapropria mais 2 metros e coloca uma ciclovia no meio, resolvia o problema. Só que assim, as conquistas são feitas aos poucos. Não, justamente estou levantando a questão porque existem vários projetos para várias vias, para facilitar vários acessos. E eu não tenho visto ninguém falar sobre um projeto específico para carga de transporte, entendeu? Por isso que eu levantei a questão. Recentemente nós tivemos um que foi muito importante para o nosso estado, que é o Arco Metropolitano. Então, assim, esse foi, eu ousaria dizer que nos últimos 30 anos foi uma obra que revolucionou. Hoje você consegue fazer um deslocamento em pouco mais de 40 minutos que você, em condições normais, levaria 4 horas. Então você hoje tem uma revitalização do transporte ferroviário de cargas. Você hoje tem um aumento, você tem uma possibilidade de explorar uma ociosidade que você ainda tinha no Aeroporto Internacional Tom Jobim. Isso para falar de outros 2 modais, entendeu? Então, assim, aos poucos a gente vai conseguindo avançar. Agora é aquilo, a cada passo que nós damos, obviamente outras necessidades surgem. Então, a cada passo que é dado, surge uma necessidade de proteger melhor em dias de chuva, surge a necessidade de repente, dar um EPI, limitar a quantidade de peso que aquele irmão vai poder carregar. Então, assim, à medida que nós avançamos, outros desafios também se impõem na pauta de discussão. E, obviamente, que esses desafios, ao serem pautados, vão ser, pelas esferas adequadas, devidamente tratados, mitigados ou eliminados. Porque é aquilo, quando você não consegue eliminar, você, de alguma forma, também tenta reduzir. Não sei se consegui responder, mas acho que a ideia era essa. Boa noite, professor. Meu nome é Renato, sou um da Frais. É interessante ver que o empresariado tem uma nova visão com relação a essas modificações da cidade. Só que isso também não poderia se dar por conta das ameaças ao seu negócio? Eu diria que a ameaça catalisa. Ela incentiva ele a ir mais rápido. Se você tem, por exemplo, uma restrição de quantidade de determinada substância no seu produto, e se você vai ser multado, você se adequa. Se você não tem restrição nenhuma, você não tem penalidade, você pode protelar mais um pouco a adoção, instalação, por exemplo, de um filtro, de um processo. Então, eu diria que existem 2 movimentos. Um, imposto, que aí você tem normas, procedimentos, leis que vão, de alguma forma, regular isso e vão empurrá-lo para que ele se adeque. E outro que você tem é o quê? É a conscientização. Eu diria que hoje a conscientização está bem forte. Sim, entendo, concordo. Agora, uma pequena provocação. Isso também não poderia, associado a essa modificação, uma nova conscientização com relação à população que tem sofrido com isso? O empresariado se adequa ao transporte público, em contrapartida a população sofre com isso. Como nós vimos ali, um rapaz no metrô com 3 bolsas, não sei quantas bolsas, que tira o lugar da população e cria esse caos no transporte público. Por acaso, aquela foto ela foi tirada por volta hoje de 3 horas da tarde, no deslocamento Tijuca, centro da cidade. Então, naquele horário, não era um horário de pico. Mas, com certeza, se fosse num horário de pico, muito provavelmente, o pessoal do metrô ia convidá-lo a uma outra alternativa e buscar um outro modal. Tipo volte depois, entendeu? Então, obviamente, que a nossa intenção aqui não é criar modelos diferenciados, estabelecer normas, padrões, mas é justamente isso. É provocar discussão, e se? E se? E se a gente fizesse assim? E se fizesse assado? Por quê? Provavelmente aqui hoje, fisicamente, somos em torno de 70 pessoas. Inscritos somos 95 e pelos canais de comunicação, algumas centenas. Já pensou se cada um de nós pudesse somar a experiência que nós temos? O resultado não daria 700 mil pessoas, dariam trilhões de pessoas. Porque quando nós
nos unimos, quando nós começamos a convergir as ideias para atacar um determinado foco, justamente surgem aí as novas possibilidades. E essa foi a ideia deste assunto. Foi provocar, foi trazer para a discussão, fazer com que cada um de vocês saísse daqui hoje com um sorriso. Mas é um sorriso de duas formas. Primeiro, da satisfação de estar na casa do administrador. E o segundo, mais importante, está aí. Vou aceitar o desafio desse sujeito. Eu vou pensar fora da caixa. E por que não, nos próximos projetos, e por que não levar esta possibilidade para dentro da empresa? E por que não, toda vez que surgir a possibilidade, colocar mais esta possibilidade no leque de opções que a minha empresa tem? E a partir daí a coisa começa a ganhar volume, ela começa a ganhar fluxo. Levar o microfone ali. Obrigado. E aí, rapaziada? 10 mil, por favor. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Carlos, eu sou aluno da Frase também. Primeiramente, parabenizá-lo pelo estudo. Eu queria saber, assim, na questão, quando o senhor fez o estudo, o que o senhor pôde perceber na questão de custo-benefício, vamos dizer assim, em relação às empresas que já utilizam o transporte a pé e as que ainda insistem, de certa forma, em o caminhão tentar sempre parar o mais próximo do cliente, né? Assim, o quanto ela pode ainda estar perdendo financeiramente com isso e as que estão fazendo a logística a pé podem estar ganhando. Muito oportuna a sua pergunta. Esse estudo de caso que foi feito, ele foi feito com base numa experiência de uma empresa em 1989. Provavelmente, para pegar hoje um caso mais atual, a gente teria que retornar ao campo e fazer uma pesquisa mais detalhada para tentar justamente identificar na atualidade uma empresa que estivesse fazendo isso hoje. Então eu vou te falar com base naquele momento, naquela fotografia de 1989, fazendo um recorte e trazendo para o momento atual. A empresa que faz a opção por fazer uma distribuição como esta que foi mostrada, supondo que ela tivesse uma frequência, ela tem aquele tipo de entrega, ela vai realizar aquela entrega todos os meses. A partir do momento que ela adota este padrão, ela consegue multiplicar os meios e ela consegue aumentar o que? A sua abrangência. Porque se ela fosse andando com o veículo, andou, faz uma entrega, volta para dentro do carro, fecha a porta, anda mais 50 metros, abre a porta, faz outra entrega, volta. A quantidade de entregas que ela conseguiria fazer com um carro dificilmente seria maior do que 100. Você conseguiria fazer isso com uma pessoa. Agora você imagina colocar 20 pessoas, colocando na mochila os seus kits e fazendo as entregas. Você, na verdade, não precisaria ter 20 veículos fazendo a circulação. Com um, olha só, a escala de economia de combustível somente para aquele tipo de operação. Então, assim, não só na logística a pé, como na logística com bicicletas, você consegue reduzir primeiro algo que é fundamental, que é uma conta que muito em breve as empresas serão contabilizadas por isso. É a pegada de carbono. No seu tipo de operação, quanto de carbono você gera? Monóxido de carbono, dióxido de carbono e outros gases que são decorrentes da queima de combustíveis fósseis. De bicicleta ou a pé, é zero. Então, assim, nesta contabilidade você já deu uma largada fantástica. O volume de carga que eu transporto, por exemplo, num triciclo cargueiro, que consegue puxar 400 quilos, ou num pedelec, que é uma bicicleta elétrica com capacidade de 150 quilos, autonomia de 90 quilômetros e velocidade máxima de 30. O que você vai gastar em termos de habilitação, em termos de contratação de um profissional que venha ter habilitação para dirigir um carro, na bicicleta e a pé você já não precisa. Então você já não precisa de uma pessoa tão qualificada. Em termos de gasto com manutenção, nos veículos tradicionais,
bicicleta, o pedelec ou no triciclo, comparado com um veículo de combustão fóssil, você vai ter um custo de manutenção menor. Não vai pagar seguro. Então, assim, se você for atomizar cada uma das linhas, né, fazer o seu custo gerencial da operação, com certeza, tanto a operação com bicicletas quanto a operação a pé, ela traz um impacto financeiro positivo para quem a adota, quando comparado com as formas tradicionais de entrega. E aí você imagina, você está rodando com um caminhão, está rodando com uma van, está rodando com a Fiorino. A quantidade de partículas de combustível que você está gastando está queimando e espalhando na atmosfera. Nas outras você não tem essa possibilidade. Então, assim, o impacto ambiental é bem menor, entendeu? Maravilha. Boa noite, eu sou o César, estudante lá da Unigran Rio, Unidade Penha. Gostaria de fazer uma pergunta. Gostaria que o senhor comentasse, na verdade, em relação a essas restrições e os estudos que são feitos para ajudar na mobilidade urbana. Gostaria de saber quem é responsável por fazer esses estudos e qual os tipos de restrições que podem ser tomados e até que ponto essas restrições podem ser tomadas. Porque, vamos dizer assim, que daqui a alguns anos a facilidade de comprar um veículo seja bem mais fácil de que é hoje e, consequentemente, muito mais carros na rua. E cada pessoa que tem o seu carro, com muito esforço, conquistou o seu carro e lhe é tirado o direito de circular com o seu carro, podemos dizer, uns 3 dias na semana para fazer aquela rotatividade. Gostaria de saber, comentar essa restrição, até que ponto pode ser tomada essas decisões. Maravilha. Então, assim, vamos por parte. Você hoje, no nível municipal, você tem a Secretaria Municipal de Transporte, que ela tem os seus técnicos capazes de fazer as medições, os acompanhamentos, para determinar se naquele determinado trajeto, naquele determinado deslocamento, obrigado, Venâncio, naquele determinado deslocamento, você realmente precisa aplicar alguma restrição de deslocamento. As restrições que hoje normalmente são impostas, elas podem ser restrições de horário. Então, em determinadas janelas você não entra, você não consegue, com determinado tipo de veículo, acessar aquele espaço. Você tem restrições que podem ser feitas de forma visual, pela placa. Então, você tem um rodízio de placas. Então, as placas até 5, né? 1 a 5, só pode rodar em determinados dias da semana, aí no dia seguinte inverte. E aí isso aí levou o quê? As pessoas a terem mais um carro na garagem. Então, assim, não resolveu muita coisa. Porque antes o cara tinha um carro, agora ele tem 2. Com numeração diferente de placa, obviamente, que ele continua andando de carro todo dia. E você tem uma outra forma que já é adotada em países que ele não te impede de acessar. Mas ele, por um lado, ele reduz a oferta de vagas de estacionamento, ou seja, você pode até chegar de carro, mas você não vai ter onde parar. E se você parar fora de uma área permitida, você será devidamente multado. Ou, para acessar determinada área, você pagar um pedágio. Então, assim, estas medidas são medidas restritivas, cujo objetivo é aqui: evitar que você vá lá para dentro. Evitar que você tenha acesso àquela área que já é uma área muito demandada. E a partir daí você consegue o quê? Deixar espaço liberado para os táxis, para os ônibus. Enfim, você consegue diminuir o fluxo e a gente está vivenciando isso hoje na cidade do Rio. Tá? Então acho que é mais ou menos por aí. Só te fazer mais uma pergunta. Porra, não. A população, nesse caso, ela não pode se sentir lesada. O governo ele não poderia fazer... No governo ele não poderia utilizar de uma forma que dificultasse o acesso às... O governo ele não podia dificultar o acesso à população a ter esse... Não dificultar, mas também não deixar tão fácil assim para a população ter esse veículo e futuramente proibir a população de usar o seu veículo, porque a pessoa pode se sentir lesada de certa forma. Que ele tem o carro, ele comprou, pagou caro por aquilo e
na hora de usar, de querer usar o carro, ele não pode usar o carro. Isso aí ele não pode se sentir lesado dessa forma? Assim, é um sentimento que cabe à pessoa que não tinha o carro e de repente teve, poxa, mas agora eu não posso andar com o meu carro. Só que lembra que na nossa palestra a gente falou que de nada ou de pouco adiantaria criar essas restrições, criar essas limitações, se você de alguma forma também não requalificasse os modais de transporte? Então o que acontece? É normal que o poder público, por um lado, ele incentive a aquisição do bem, seja reduzindo o IPI, seja aumentando a quantidade de prestações que você pode assumir, seja reduzindo as exigências que normalmente são exigidas para quem vai contratar, para quem vai contrair um financiamento. Só que, por outro lado, ao estimular o consumo, ele também está fazendo o quê? Está desenvolvendo a indústria, está gerando empregos. Então, assim, enquanto governo, é uma conta complicada e é um paradoxo, realmente. Porque, por um lado, você é incentivado e depois você é tolhido. Só que aí vem a grande sacada. Tudo isso que a gente disse, conversou e comentou, não adianta tirar o cara do carro e colocar o cara dentro do meio de transporte saturado. Não adianta tirar o sujeito de dentro do conforto dele. Vamos combinar? Está ali dentro do carrinho, somzinho ambiente, ar-condicionado, velocidade de cruzeiro tranquilo. Aí você é teletransportado dali para um transporte de massa, onde tem 9 pessoas por metro quadrado. Aí abre a porta, entram mais 5. Então, assim, fica complicado, porque qual é o estímulo que você tem para que o sujeito abra a mão do conforto para aderir a uma onda destas? Então, ok, tem, mas também tem que requalificar os transportes. Tá? Um passo grande foi dado agora recentemente, você, por conta da Copa do Mundo, teve a modernização de vários modais, teve a criação do BRT, e nós, enquanto sociedade, nós temos que exigir que outras melhorias venham. Que você tenha sistemas de controle que permitam que os trens e que os ônibus e o metrô funcionem no intervalo menor. Nos horários de pico, você tem o quê? Uma frequência de embarque e desembarque maior do que nos horários não pico. Ou seja, que você tenha condições de dar maior fluidez ao deslocamento dessas pessoas. Que os horários que estão colocados lá na internet, então o horário do trem lá na estação lá de Cordovil, 8h12 da manhã. 8h12 o trem para e abre a porta. Agora, enquanto você não chega nesta realidade, aí realmente o usuário, né, o contribuinte, ele vai se sentir lesado. Tranquilo? Boa noite, meu nome é Leilson. Excelente assunto. E dentro da questão dessa logística urbana, podemos verificar a questão dos custos, que há com certeza um impacto nas empresas, porque numa hora dessa, que um veículo está parado, ele está com o motor desligado, sim, obviamente isso traz um impacto. Porém, tem um outro lado da questão urbana. Muitas empresas, elas, por causa de toda essa locomoção e movimento dos centros urbanos, elas se deslocaram dos centros urbanos, se colocaram, muitas delas, até mesmo por causa de incentivos fiscais, em regiões de interior. A gente está vendo isso muito grande em São Paulo, principalmente. O Rio de Janeiro também já sofre um grande impacto com isso. O polo industrial de Queimados. Exatamente. Então, não distancia essa questão da empresa estar um pouco fora dos centros urbanos, e esse impacto também não vai gerar, ao invés de redução de custo, um aumento de custo? Oportuna a sua colocação, só que aí são dois assuntos distintos. A gente está falando aqui, está trazendo, que seria aquela entrega da última milha, que seria aquele último deslocamento antes de chegar objetivamente no teu destino. Para vencer esta distância, né, um depósito que está localizado na Dutra, um depósito que está localizado ali na região do complexo ali da Industrial de Queimados, que esteja localizado na BR-040, você vai precisar trazer aquilo ali para um ponto mais central e a partir dali você faz a entrega da última milha. Na verdade, as empresas fizeram este movimento de sair do centro, e não foram só as transportadoras, nem os distribuidores. Você teve esta migração primeiro em função da apreciação do metro quadrado. Então você teve uma especulação imobiliária fantástica,
que levou essas empresas a abrirem mão dos terrenos, muitos deles eram alugados, para que fossem construídos ali condomínios residenciais, enfim, fosse dada uma outra destinação. E algumas regiões, em função das características do local, elas começaram a serem mais propícias para abrigar este tipo de estrutura. Então você tem hoje a região ali de Duque de Caxias, que ele tem as vantagens de estar próximo da Dutra, próximo da Baixada Fluminense, próximo do Aeroporto Internacional e relativamente próximo do centro do Rio, próximo do Arco Metropolitano. Então, assim, obviamente esse movimento de saída dos grandes centros para também esse deslocamento, ele se deu em função da especulação imobiliária, em função da busca de espaços mais adequados à operação, porque o cara ia ter que crescer, ia fazer o quê? Demolir o vizinho? Até dava, mas vocês já viram por aí alguns depósitos que tem uma casinha no meio. Ele não quis vender a casa dele. E lá você tem espaço mais amplo. Espaço disponível para você construir um condomínio logístico, um condomínio modular onde você aluga 5 mil, depois você passa para 7, para 10, para 12, para 18. Então, assim, a disponibilidade também de terrenos acabou trazendo esse movimento, né? Que não é exclusivamente nosso. Isso aí é uma realidade no mundo inteiro. Você acaba com o crescimento das cidades, seja o crescimento vegetativo da população ou por movimentos migratórios, você acaba tirando estas empresas e afastando elas um pouquinho. Com relação aos custos, na questão da logística urbana, já existe alguma pesquisa que já fora verificado de impacto na... Que eu saiba, sim, especificamente, tem a pesquisa que foi realizada em 2007, eu desconheço. Mas neste tipo de pesquisa de levantamento, obviamente você tem que considerar os chamados trade-offs, porque não basta você apenas analisar quanto custa o transporte. Vem cá, quanto é que custa também o deslocamento da mão de obra que você utiliza no teu depósito, que acaba morando, de repente, numa região mais afastada. Então você acaba tendo um desembolso, né, por conta do pagamento de deslocamento desse pessoal, que acaba também gerando algum impacto. Aí você vai entrar em um outro aspecto que também deve ser considerado na hora de tomar essa decisão. Qual é o custo do metro quadrado no condomínio logístico, que eu tenho toda a infraestrutura, segurança, tudo instalado, com possibilidade de ampliação, na Washington Luiz, e quanto eu teria tendo isso aqui? E qual seria a diferença em função dos meus deslocamentos pela Avenida Brasil, pela Washington Luiz, enfim, para que eu pudesse acessar os bolsões de entrega? E a partir daí sim, aí você tomaria a melhor decisão. Então, se hoje nós aqui, ou qualquer um de nós aqui, fôssemos conduzir essa pesquisa, seria interessante olhar, sim, quanto está se gastando em termos de combustível, em termos de manutenção, de quilômetro rodado, em termos de utilização, taxa de utilização dos veículos, capacidade dos veículos, qual percentual de ocupação eles estão saindo, mas também considerar a população que trabalha na minha empresa, vem de onde, quanto estou pagando, quanto que eu estou pagando de segurança, porque aí o vigia é meu, o segurança é meu, no condomínio logístico não tenho esse custo. Então, enfim, é começar a fazer, desculpe, a conta um pouquinho mais, assim, mais densa, para chegar no final e falar, realmente, aqui é legal. Não, tudo bem. Boa noite, meu nome é Vitor, sou da São Camilo aqui da Tijuca, prazer. Em referente à questão da locomoção dos veículos que transportam as cargas, eu gostaria de saber, assim, em questões de datas comemorativas, ou então até períodos festivos, as entregas, como seria feito? Seria adiantadas as entregas? Seriam de outra forma? Outro tecido de veículo? Como é que eles fariam? Você diz o quê? Em momento de pico? Só um minuto, deixa eu beber uma água. Eu te diria o seguinte, nos momentos de maior demanda, momentos sazonais, Dia das Mães, Páscoa, Natal, você acaba reforçando a adoção de alternativas. Obrigado.
Então essas alternativas elas acabam te ajudando. Então essas alternativas elas acabam incentivando, né, que você de alguma forma consiga fazer as suas entregas. Então assim, nas condições normais, ter isso daí seria bom. Nas condições de pico, seria excelente. E diria até mais, imprescindível. Até por causa de que período de carnaval e até porque tem entregas, né? E que tem prazos. Os prazos têm que ser correspondidos, que as empresas finais precisam. Aí eu queria só saber essa questão, se por acaso um carnaval da vida que Niterói fica totalmente sem acesso, porque fica um engarrafamento quilométrico. Como é que eles fariam? Se eles adiantariam essa entrega pelo fato do prazo, ou eles, como você falou agora, essa adaptação para outro modelo de veículo? Na verdade é assim, isso vai depender de cada caso e vai depender, obviamente, do modus operandi da sua empresa. Nas empresas que fazem distribuição de bebidas, eles são incentivados de alguma forma a antecipar isso, né? E passam a funcionar com uma condição de contingência, que são caminhões que são carregados com os principais SKUs, que são os principais produtos, e a partir dali eles fazem entregas pontuais, tá? Havia na Ambev lá um projeto que era o projeto Orla, que ele fazia isso, e nesses grandes eventos eles passavam a funcionar como depósito, os vendedores ficavam na rua, rolava a ligação, vem aqui para o depósito tal que está precisando de produto. E aí aquele caminhão se deslocava e fazia aquela entrega. Então assim, especificamente no caso de Niterói, numa época de carnaval, muito provavelmente as empresas seriam estimuladas, primeiro, a antecipar suas entregas, e em caso de necessidade de fazer uma entrega durante o período do carnaval, isso aí teria que ser visto caso a caso. Até porque, se você está numa situação de exceção, as suas entregas muito provavelmente serão direcionadas para quê? Consumo imediato, bar, restaurante. Então assim, entregas de papelaria, só se for para jogar confete, né, e tal. Então assim, artigos de papelaria talvez não fosse o caso. Então, por isso que eu te falei. Poderia postergar, no caso, né? Exatamente. Ou você antecipa, tá? Ou você posterga. Normalmente as empresas postergam. Até porque a tradição, quando começa depois do carnaval, não é isso? Obrigado. Boa noite. Meu nome é Moisés, sou estudante da Fraice. Ficou muito focada a questão da logística a pé em termos de entrega. Não seria também interessante fazer, ao invés da entrega, e sim... mas sim incentivar a industrialização ou algo similar para lugares mais remotos da cidade? Com isso, a gente ia ganhar no fluxo de pessoas nos grandes centros urbanos. Por exemplo, você dando incentivos tributários. Você, ao invés de tributar X, que seria aqui, reduziria, sei lá, 70. Tem como colocar no penúltimo slide, por favor? Aquele que tem 30 mil. Isso, 70, 80. Um exemplo, assim, bem esdrúxulo dizendo. Isso você faria a descentralização dessa população. Perfeito. E com isso, aquela região mais remota, ela enriqueceria em forma de renda da população. Não poderia ser feito algo do tipo? Entre as possibilidades, porque na verdade você acabou tocando num assunto que ele não era o foco da nossa palestra, mas entre as possibilidades de você mitigar os deslocamentos urbanos, é você também pegar tipos de negócio que hoje são realizados no centro da cidade e descentralizá-los. Houve um incentivo muito grande para que empresas que fazem call center aqui no Rio saíssem daqui da região do centro da cidade e migrassem para a região de Madureira e Cascadura. Por quê? Porque ali você tem acesso por trem, você tem acesso por ônibus, você está descentralizando uma demanda que, como ele está fazendo call center, ele não precisa estar localizado no centro da cidade. Então hoje você já tem estudos conduzidos pela Prefeitura do Rio de Janeiro, justamente para identificar segmentos de negócio, e a partir do momento que é identificado o potencial, a quantidade de pessoas que diariamente tem que acessar, e call center normalmente são 3 turnos. Imagina, 3 turnos de um call center com 4, 5 mil pessoas acessando o centro da cidade. Então você tem pelo menos aí 30 mil deslocamentos, 15 mil para ir, 15 mil para voltar. E você tira dali e leva para uma outra região, primeiro você desafoga os modais
de transporte de massa que estão acessando o centro. Eles vão trabalhar um pouco aliviados. E segundo, você desenvolve em outras regiões não só a localização, né, de um novo estabelecimento, como de uma força de trabalho que vai demandar restaurantes, padarias, lanchonetes, serviços como cabeleireiro. Então você começa a também fazer o quê? Com que o dinheiro circule em outras regiões. Isso de fato se torna também uma mobilidade urbana. E é atraente, porque na verdade você faz o quê? Você descentraliza. Essa sim é sim uma das possibilidades, isso existe. Custou a engrenar, mas quando engrenou também. Obrigado, professor. Nada. Eu me chamo Gustavo, eu estudo na Faculdade de São Camilo, faço administração. Queria parabenizar o senhor pelo estudo, porque o senhor conseguiu resgatar uma cultura, de uma certa forma, já ultrapassada. Sim. Né, uma modalidade de entrega que, nos dias de hoje, com toda essa tecnologia que a gente dispõe, eu acho que é um desafio. Mas eu queria saber se o estudo do senhor teve alguma base, se foi estudado em consonância com a parte de RH, de administração de pessoas, porque sob a perspectiva da empresa, é claro que tem muitas vantagens econômicas, reduz os custos, mas por contrapartida você acaba promovendo uma rotatividade de funcionários, porque você acaba tirando o profissional do conforto, né, de um caminhão, de um carro, enfim, para colocá-lo na rua de uma maneira, entre aspas, de braçal, né, e de uma certa forma você acaba gerando mais custos para a empresa, porque esse funcionário ele não vai ficar por muito tempo, não vai ter um vínculo de bastante tempo, né, ele vai ter uma rotatividade maior. Então acho que minha pergunta é mais com foco no custo gerado operacionalmente, vamos dizer assim. Muito oportuna a sua pergunta. Porém, quando o estudo foi feito, ele não levou em consideração nem a parte de higiene do trabalho, ou seja, os EPIs que seriam necessários, a exposição deste profissional às intempéries, porque muito provavelmente ele vai ter que sair para trabalhar levando um protetor solar, levando um boné, de alguma forma criando situações que possam ampliar o seu conforto e o seu deslocamento. Para ter esta percepção, a gente teria que, de alguma forma, ter várias empresas sendo pesquisadas e, de alguma forma, tentar perceber nestas empresas, primeiro, perfil de operação, como elas estão trabalhando, como elas estão lidando com essa situação e, de alguma forma, tentar tabular isso daí até para saber se isso não pode ser uma percepção nossa, ou seja, é um objeto de pesquisa, você quer validar se isso realmente está sendo aplicado, é uma dúvida acadêmica que você tem, que você quer investigar, para verificar, vem cá, eu acho que se eu ficasse trabalhando exposto ao tempo, eu tenderia a sair dessa empresa mais cedo. Ou seja, até que ponto realmente isso poderia gerar um impacto, ou o aspecto inverso. Porque, dito hoje, e vocês já devem ter lido e ouvido falar, empresas que incentivam ginástica laboral, empresas que incentivam a prática de atividades no ambiente de trabalho. Porque quando você condiciona o profissional e fala para ele, olha, você está indo para a rua, você está andando, você vai andar por dia mais ou menos uns 5 quilômetros. Está tranquilo? Está beleza para você? Algum problema, alguma restrição? Porque quando você olha lá o pessoal jogando bola, aí bota aquela tornozeleira, o cara corre 9 quilômetros em 2 horas. E assim, então até que ponto realmente isso traria um maior incentivo ao desligamento ou até um trabalho diferente que poderia ser conduzido pelo RH. Como da mesma forma que um ciclista, ele consegue, né, fazer uma academia 0800 e ainda assim trabalhar, ainda assim colaborar para ter uma melhor qualidade de vida na velhice, poderia sim virar uma questão de pesquisa até que ponto este profissional, submetido a uma condição de trabalho, um regime de trabalho, onde ele estaria exposto a uma necessidade de caminhada maior, até que ponto isso poderia impactar e trazer ele para fora daquela empresa, daquele ambiente. Ou até gerar uma situação inversa. E aquela empresa ali é bacana. O pessoal bota o pessoal para andar, todo mundo lá, pô, informa. Não, quero trabalhar nessa empresa. Aí aparece uma reportagem na Exame. As 100 melhores empresas. Pronto, você criou o quê? Você criou uma mídia, você acaba
na verdade, fazendo até um movimento oposto. Você acaba tendo uma demanda, atraindo talentos para trabalhar na sua empresa. Então, talvez aí caberia, né, identificar um universo um pouco maior, selecionar algumas empresas para você fazer esse levantamento e, a partir daí, fazer essa tabulação. Realmente, ó, se aplica ou não se aplica. Boa noite, eu sou Adílio. Meu nome é Adílio, sou da Unigran Rio Penha. Aproveitando a oportunidade até da pergunta do nosso amigo, eu trabalho numa empresa que faz esse tipo de logística. Okay. E foi constatado, assim, catastroficamente, que o que eles gastavam 12 ou 10 horas de serviço hoje, com essa logística, eles gastam 5. Olha só. No centro da cidade. Eles levavam 100, para fazer 100 notas, 12 horas. Depois que começou a adotar essa forma de trabalhar, de chegarem lá às 6 da manhã, estacionar o carro, os ajudantes vão direto para o centro, não passam na empresa. Quando dá 1h da tarde, eles já estão na empresa batendo cartão para ir embora. Então, assim, lá funcionou perfeitamente, experiência própria, e todo mundo quer fazer parte dessa equipe do centro, porque é a equipe que particularmente chega mais cedo, que aparentemente trabalha menos. Então, aproveitando aí que o... Aí, assim, além de trabalhar menos, na verdade, eles estão ganhando algo que talvez aquele colega que está embarcado na bolé de um caminhão não tenha. Porque a nossa natureza não é andar motorizado. Nossa natureza é andar a pé. Então, assim, quanto mais próximo nós estivermos daquilo que nós fomos feitos para fazer, melhor para o nosso organismo. Então, assim, esse teu dado é importante e ele vem, de alguma forma, somar o quê? Olha só, tem essa possibilidade, isso é legal, isso é bacana. E a partir daí, daqui a pouco, mas esse negócio é legal, pô, isso é maneiro aí. Vou levar lá para a minha empresa. Aí o empresário aqui percebe a oportunidade, eu vou fazer isso, mas olha, o mais pesado eu vou botar no triciclo. E você começa a fazer uma entrega conjugada, a pé e bicicleta. E aí, com certeza, você tem um ganho em escala. Mais alguém? Boa noite, Júlio Loureiro, sou o professor Alessandro, professor de Logística da Unigran Rio, Unidade Penha. Primeiramente, parabenizar pelo trabalho, pela oportunidade, pela vanguarda e uma bandeira, né, dos grandes centros, que é resgatar exatamente a mobilidade e o andar, o a pé. E isso foi feito com muita propriedade do ponto de vista de carga. E também fica uma pergunta, uma provocação, que temos que fazer também para mudar no transporte urbano, fazer com que as pessoas andem mais e que deixem efetivamente seus veículos parados e que experimente a mobilidade plena com todos os modos de transporte. Assim, muito oportuna a colocação do professor Alessandro. Por quê? Porque para você atingir essa situação que você consegue tirar o sujeito do conforto e da segurança do seu carro e você coloca ele de frente para um modal de transporte de massa, você já tem aí o quê? Uma ruptura significativa de paradigma. Você estava no conforto, você era o dono, não, vou parar ali. E você tinha a possibilidade de parar onde você queria. Agora não, você vai parar na estação, porque antes não abre a porta, você vai ficar enlatado, vai virar adesivo de janela. Então, primeiramente, é uma requalificação dos transportes. Então, nós percebemos alguns movimentos que foram feitos que vão nesta direção. O sistema de metrô do Rio de Janeiro, ele é um projeto da década de 1960, previa no seu traçado inicial 92 quilômetros, desses, pouco mais de 40 foram lançados. Então, o que aconteceu? A linha 1 fazia interligação com a linha 2, aonde? No Estácio. Então, quem vinha da linha 2, parava no Estácio, descia todo mundo, subia a escada, entrava, metrô.zip, não é isso? Todo mundo compactado, e seguia destino. Agora não, eles criaram uma alça que funciona durante a semana, e a partir dali, as pessoas que embarcam na Pavuna conseguem seguir direto até a Zona Sul. No ponto máximo que ela atinge, dali para frente vem o quê? A linha 1.
que vai até o final. Então você conseguiu, numa situação de profunda restrição, trazer uma melhoria. Agora imagina se esse mesmo metrô conseguir implementar, e já está em fase de implementação, um sistema muito mais moderno de controle de tráfego que permita a redução do intervalo. Você vai conseguir o quê? Ofertar mais carros operando na linha, a partir desta maior oferta, reduzir o tempo de espera. Consequentemente, você não vai ficar solto dentro do metrô, mas você não vai ficar com aquele desconforto que você ficaria numa situação de exceção. Então, esta requalificação, Alessandro, ela se faz necessária sim, mas não só no metrô. Ela se faz necessária também nos ônibus, ela se faz necessária nos corredores BRS, nos corredores BRT. Por quê? Estes sistemas funcionando adequadamente, eles passam a funcionar como troncos coletores, onde linhas, veículos menores, bicicletas, vans, micro-ônibus, linhas regionais, começam a fazer o quê? A entrega em estações principais e a partir dali você também começa a reduzir a quantidade de ônibus circulando, porque é justamente para isso que servem esses corredores, dar maior fluidez ao trânsito. Alguém mais? Ele não tem mais um pouquinho Eu fui provocar, eu falei, falem comigo. Que bom, viu? Eu tô aqui com a alma lavada. Estou com a alma lavada. Não sei se consegui responder a todos os questionamentos dos senhores, mas de alguma maneira procuramos da melhor forma possível pegar um assunto, fazer um recorte e a partir dali tentar devolver os questionamentos e o mais importante, colocar mais dúvidas. Não é isso? Porque não adianta sair daqui, não, vocês têm que sair daqui com pelo menos umas 2 interrogações, justamente para estimular o retorno e essa discussão. Mais um ali para encerrar. Lá no final. Boa noite, meu nome é Eduardo, da Unigran Rio da Penha. Primeiro eu venho compartilhar uma experiência que eu tive no trabalho anteriormente, que eu entregava livros na Zona Sul. Então, é muito engarrafamento e para entregar era difícil. E era 60 notas, exemplo, 20 para um bairro só. Então, era uma rua lá da outra. Então, às vezes era desnecessário o uso do carro, porque era na contramão, então era meio complicado. Então, eu e o motorista pensamos em trazer a bicicleta. Levamos a bicicleta e, assim, diminuímos 3 horas, mais ou menos 3 horas. A gente acabava 5 horas, acabava 2 horas, 2h30. Então, assim, ajudou bastante, porque além de melhorar o meio ambiente, economizar combustível. Exatamente. Deixar o carro, evitar manutenção a mais. Até a saúde também melhorava. Aí que ele falou para mim que perdeu a barriga também, que ele também... Eu tentei perder, eu não consegui, mas eu estou tentando. Ele perdeu a barriga, entendeu? Então, tipo assim, agregou só coisa boa. Levando a bicicleta, agregou só coisa boa. E também uma dúvida também que eu queria tirar, referente à bicicleta. Eu vi, tem uns 10 meses mais ou menos na Globo, que eu acho que é proibido, não sei se o senhor pode me dar essa resposta, que é proibido utilizar a bicicleta na contramão. O Código Brasileiro de Trânsito prevê que você tem que andar sempre no canto, à direita e no sentido. Porque o que acontece? Se você está se deslocando com a bicicleta a 20 km por hora, que é tranquilo, e vem um carro na via a 60, se você está andando a 20 e o carro está a 60, no mesmo sentido que você, e ele bate na sua traseira, é como se você estivesse parado e sofresse a colisão traseira de um veículo a 40 por hora. Tranquilo. Estatisticamente, 20% das pessoas partem desta para uma melhor. As outras 80% sobrevivem com alguma sequela. Agora, no caso oposto, você está andando na contramão a 20 e vem um carro a 60. Soma 60 com 20, 80. Então, assim, imagina você entrar 80 por hora contra uma parede e você de bicicleta. 100% das pessoas não voltam. Então, assim, não volta. Então, o risco da exposição andando pela contramão, ele é muito maior e causa uma letalidade maior. Em geral, as pessoas atribuem o seguinte aspecto. Não,
Mas se eu estiver andando na contramão, eu consigo desviar. Às vezes. Porque quando não dá para desviar, vira estatística. Aí acaba virando aquela bicicletinha branca que fica no poste, já viu? Bicicleta fantasma. Aquilo ali significa para marcar que ali morreu um ciclista. Não é bom. Aí, neste caso em específico, cabe uma ação muito forte do governo, que é a reeducação no trânsito. Exatamente. E olha, uma das coisas que vocês vão começar a perceber, que é a criação, né, a ampliação da chamada Zona 30. Estatisticamente, a 30 km por hora, se você for atingido por um veículo, você só se machuca. Dali para cima, aí você já começa a virar estatística. Então vocês vão identificar, espalhado pela cidade, tem uma identificação amarelinha escrito Zona 30, uma zona de 30 km por hora. Naquele local, os veículos só podem andar no máximo a 30 km por hora, justamente para preservar a vida. Era isso, pessoal. Gostaria de agradecer, antes de passar a palavra ao professor Hélio, coordenador na nossa comissão de logística, a qual eu também sou membro, sou o coordenador adjunto. Agradecer a vocês mais uma vez terem tido a disponibilidade de estarem aqui hoje, estarem aqui trocando. Fiquei de alma lavada com a riqueza de participação, a riqueza de comentários que vocês fizeram. Estas perguntas todas, com certeza, estimularam o desenvolvimento e pensamento de outras coisas. Todos vocês tomaram nota aí de alguma coisa, e isso é muito bacana. Levem isso. Saiam daqui também com este dever de casa. Vamos buscar fazer algo diferente para mudar essa realidade. Só depende de nós. Muito obrigado. Bom, queria agradecer ao Júlio pela oportunidade que nos deu de refletir sobre outras coisas, né? É muito comum quando a gente ingressa para estudar logística, a gente não conseguir visualizar todas as dimensões e as oportunidades que a logística trazem para nós como profissionais. Então, essa questão de estudos, de oportunidades de fazer entrega de outra forma, acho que isso é bastante gratificante. Esse é exatamente a missão e o principal propósito de cada um de nós da comissão, é possibilitar ter esse tipo de encontro, onde cada um de nós possa refletir, dar a sua opinião, instigar quem está aqui na frente, né, para que a gente consiga contribuir, né, no sentido de fomentar e de instigar cada um de nós a pensar nos assuntos relacionados à logística e principalmente não só naqueles mais triviais que a gente é mais habituado a comentar, gestão de estoque, transporte, né, aquelas atividades bem mais rotineiras. Então, agradeço ao Conselho pelo espaço que concede à comissão, né, de franquear esse espaço e a todo mundo que ajuda a gente a fazer esse evento. Agradeço ao Júlio pela disponibilidade, pela clareza e pela amabilidade que ele tem com todos nós de transmitir o que ele conhece para nós, de compartilhar. Né, ao Aureliano, que está aqui também, que é da comissão, que está sempre presente, né, nosso colega da Unigran Rio, e a cada um de vocês que investiu, né, esse tempo para, acima de ouvir, né, refletir sobre algumas oportunidades e possibilidades. O objetivo da comissão não é ficar aqui dando conceito para depois ninguém fazer uma prova. Esse aí, algumas vezes, a gente acaba buscando fazer na academia. O objetivo da comissão é exatamente esse, de gerar esse tipo de, fomentar esse tipo de discussão e corroborando com o que o Júlio falou, acho que nós tivemos aqui perguntas bastante interessantes, né, que fizeram o debate ser ainda mais rico, né? Se a gente olhar, a gente teve um pequeno tempo de palestra e muito tempo de contribuições, o que eu acho que é muito bacana. Então, desde já, mais uma vez, agradeço ao Júlio pela participação, pelo brilhantismo com que ele colocou esse assunto, né? Agradeço a cada um que investiu o seu tempo aqui. Deixo aqui o convite para que vocês venham aos nossos próximos encontros, e aí não só os da Comissão de Logística, as outras comissões também fazem esse tipo de trabalho, refletindo sobre outros temas. O Conselho tem comissão de RH, o Conselho tem comissão de empreendedorismo, existem várias outras comissões, marketing, existem várias outras comissões também que desenvolvem
trabalhos, né, nesse sentido. Então, deixo de antemão convite para todos vocês que continuem frequentando, né, esse espaço aqui, né, buscando esse tipo de informação. E já deixo aqui um convite a esse sim da comissão, né? Marquem lá na agenda de vocês, no dia 10 de junho, né, nós estamos só vendo qual é o local, estava conversando ali com o Aureliano, que face a esse público que nós já tivemos aqui, estamos pensando se a gente vai conseguir fazer. Nós vamos ter um dia, para quem não estava aqui no início, nós vamos fazer o segundo encontro de logística, durante um dia inteiro, diversos palestrantes, né, em que a gente vai trazer para conversar também sobre vários assuntos relacionados à logística. E aí sim vai ser um dia inteiro, né, nós estamos acabando de montar a programação, e vai ser realizado no dia 10 de junho. Nós estamos agora definindo qual é o local que a gente consegue acomodar de forma mais bacana as pessoas. Então, já marquem aí na agenda de vocês que no dia 10 de junho, no mínimo, a gente se encontra. Mas antes do dia 10 de junho, nós teremos eventos, se não me falha a memória, em abril e maio também. Nós da comissão aqui teremos. Então, sintam-se já todos convidados. Essa casa aqui é minha, é nossa, é de todos vocês. Para aqueles alunos que ainda não tem nenhuma relação com o conselho, eu vi que o Leonardo, né, que a gente aqui trata de Léo, quando perguntou quem estava vindo a primeira vez, eu vi que teve uma opção de pessoas que levantaram a mão. Para aqueles que são estudantes, o conselho emite a carteira provisória, né, uma carteira de estudante. Se alguém tiver interesse, entra pelo site ou pergunta ali, ó, nosso amigo que está ali de pé, de repente consegue também dar algumas informações. Então, aproveitem, pessoal, esse espaço ele é nosso e a gente tem que fazer dele a melhor coisa possível. Eu acho que essa é uma das boas coisas que cada um de nós pode fazer. Nós tentando passar um pouquinho, vocês vindo e questionando, eu acho que essa troca é legal. Que todos retornem para casa tranquilos, né, a pé, aproveite aí, né, aproveite, né? Pelo menos a pé até algum ou de meio. Bicicleta. Até. Ou de bicicleta. Ou de bicicleta, né? Que todos voltam. Eu, por exemplo, tenho um compromisso com um grupo de alunos aqui de retornar para assistir a aula. Estou vendo aqui alguns, ó. Por favor, retornem, né? Retornem, né? Não dá para chegar a pé, né? E mais uma vez, obrigado e parabéns, pessoal, pela contribuição que vocês deram para enriquecer a palestra. Muito obrigado.